Alô galera da Agulha no Mandril, esse é o Momento Acupuntura e hoje nós vamos falar sobre a quarta parte do estudo sobre o VC6, vasoconcepção número 6, o Tirrai ou Mar do Ti, pessoal. Se por acaso você perdeu as 3 partes anteriores, eu aconselho a você parar tudo agora, retornar nos vídeos do canal e acompanhar uma por uma, parte 1, parte 2, parte 3, para não perder aí o fio da meada. Tá falado, pessoal? Mas se você já me deu o privilégio de acompanhar as 3 primeiras partes sobre esse estudo a respeito do VC6, vasoconcepção número 6, cara, seja muito bem-vindo aqui a quarta parte desse estudo bacana que eu estou preparando para vocês com muito carinho, galera. Então, fazendo aí uma pequena recapitulação em relação às 3 primeiras partes, nós fizemos então uma apresentação do ponto, seguido da localização dele, depois a puntura do VC6, aí entramos em funções energéticas e agora estamos em indicações terapêuticas do nosso amigo VC6, vasoconcepção número 6, o nosso Tirrai, o nosso Mar do Ti. E já que vamos dar prosseguimento às indicações terapêuticas do VC6, você aí já prepara aquele arroz branco bem papado com brócolis para dar aquela tonificada bacana no Ti do seu pulmão e senta, porque lá vem história. Galera, então na parte 3 desse estudo sobre o VC6, vasoconcepção número 6, o último tópico que nós abordamos a respeito deste ponto em termos de indicações terapêuticas foi infertilidade, também problemas sexuais como, por exemplo, impotência, frigidez, espermatorreia, que é a perda involuntária de esperma. E agora então vamos entrar em mais um tópico, que são os edemas. Edema, galera, é uma retenção de umidade no organismo. E uma das funções principais do nosso amigo baço é retirar a umidade do corpo. Essa umidade, quando ela se acumula, ela pode gerar uma série de patologias. Por exemplo, você tem a umidade na face, você vai ter a sinusite, muitas vezes causando dor de cabeça. Você tem umidade na mente, você vai ter ciúme, pensamentos obsessivos. Umidade nas pernas, você vai ter o edema nas pernas. Então, em relação ao tratamento de edemas pelo nosso corpo, a sugestão de pontos que eu trago para vocês agora seria o VC6 por tonificar o Ti ou energia de todo o organismo, em especial então o Ti do baço, também o E40. O E40 é o melhor ponto que nós temos, pessoal, para tirar a fleuma, que é uma umidade que engrossou, virou aquele muco, aquela geleca, ou usando a expressão da moda atualmente, o slime, né? A textura é bem parecida. Eu brinco muito dizendo que o E40 é uma verdadeira drenagem linfática na ponta da agulha. Ele auxilia realmente muito na liberação de umidade, de mucosidade, de fleuma de todo o organismo. E por último, o próprio BP3, que é o ponto fonte, é muito bom para a gente tonificar o nosso amigo baço. O BP3 ele fica ali depois, na caidinha da joanete do nosso pé. E complementando, a gente pode também acrescentar de repente um E36. Aí ficaria 4 pontos muito bacanas para a gente tonificar esse baço e com isso retirar os edemas, retirar a umidade. O VC6, também o E40, que é muito bom para retirar a fleuma, BP3 tonificar assim especificamente o baço e o E36, que também é terra de terra. Ele é o ponto terra do elemento terra, cujo órgão é o baço e cuja víscera é o estômago. Então, juntando o BP3 com o E36, você já dá uma bela tonificada no baço. O VC6, pessoal, vasoconcepção número 6, ele também é bem interessante para aqueles casos de tratamento de sequelas de traumatismo, em que o nosso
nosso sistema nervoso é afetado, prejudicando então os movimentos normais do nosso corpo. Ficamos com uma série de problemas motores por causa de algum tipo de acidente em que o nosso sistema nervoso é afetado, essa comunicação da nossa medula com o nosso cérebro. Ele, exatamente por tonificar o Qi e o Yang do nosso rim, intimamente ligado com a nossa medula, ele vai então colaborar com o tratamento dessas sequelas, que é uma combinação bacana de pontos. Para isso, o próprio VC6, que vai tonificar então o Qi, a energia, e também o Yang, a energia de movimento desse rim, mas o VB39, que é o ponto de influência, é o ponto mestre da medula e também é o ponto de reunião, ponto de encontro dos 3 yangs da perna. Aí você me pergunta, Flávio, você já me falou aí dos 3 yins da perna, né, o que se encontram no BP6. Agora, os 3 yangs você nunca falou. Pois é, meu camarada. Os 3 yangs da perna, você pode pensar comigo. VB39, vesícula biliar, também estômago e, por último, isso aí, a bexiga. Então, VB39, na lateral da nossa perna, é um ponto de encontro desses 3 yangs, meridiano do estômago, bexiga e vesícula biliar, e também ele é ponto mestre da medula e tem uma ação importante na nossa medula, juntando com o VC6, que tonifica o Qi, e também o Yang de todo o corpo, em especial então do rim, que está diretamente ligado também com a nossa medula. É evidente que vai beneficiar essa comunicação da nossa medula para o nosso cérebro, ajudando aí no tratamento de sequelas provenientes de um traumatismo que afetou o nosso sistema nervoso. O VC6 também é muito bem indicado para casos de depressão. Depressão que é uma patologia crônica complicada de se tratar e que normalmente tem sua origem numa estagnação do fígado. Quando a gente tem algum problema mal resolvido, que a gente não consegue digerir, que a gente não consegue colocar para fora, aquele não que a gente não consegue dar, a gente fala sim querendo dizer não, a gente deixa esse fígado totalmente estagnado, gerando então uma opressão torácica, um bolo na garganta, uma repressão imensa de sentimentos, e aí com o tempo, esse fígado estagnado, ele, por ser neto de pulmão, até por uma questão de contradominância, né? O neto é que vai botar fogo no parquinho e vai dominar o avô. Aí a madeira vai dominar o metal. Então um fígado quente, um fígado estagnado, vai gerar uma deficiência de Qi, de energia nesse pulmão. Um pulmão saudável, gente, ele nos dá a sensação de empatia. A gente tem uma relação harmoniosa com o mundo que nos cerca, nós como um ser integrante desse mundo. A gente se vê no outro, o outro se vê na gente, a gente tem relações sociais bem saudáveis. A partir do momento que esse pulmão entrou em deficiência energética, esse mundo que até então estava do mesmo tamanho que nós, ele passa a ficar muito maior e aí se torna ameaçador para a gente. Aí vem aquela sensação de tristeza, de menos-valia, querer se isolar, de uma percepção muito negativa de nós mesmos, de uma autocobrança. Então, por isso, um ponto como o VC6, que tonifica o Qi do pulmão, é muito benéfico, com certeza, para casos de depressão. Ainda mais porque, nesse caso, o VC6 também vai fazer circular o Qi, ou a energia desse fígado, que é essa repressão de emoção dentro do nosso peito. É aquela vontade de dizer não, de se impor, quando a gente é obrigado a dizer um sim, a gente sente uma porcaria de pessoa, gerando então a opressão torácica, o bolo na garganta. E aí, antes que você me pergunte, vamos então à combinação de pontos que eu sugiro aí para casos de depressão. Pessoal, 5 pontinhos que você pode anotar aí no seu caderninho agora. O próprio VC6, que vai tonificar esse tipo, principalmente do pulmão, aí responsável pela nossa relação com o mundo que nos cerca. Um pulmão com Qi, com energia equilibrada, o mundo deixa de ser ameaçador. Também vai fazer circular o Qi, ou a energia do fígado, tirando essa opressão torácica, essa pata de elefante em cima do peito, esse bolo na garganta, abrindo esse tórax. Também um VC17,
VC17, aí é só bigode grosso. VC17 é mestre, é ponto de influência do Ti, da energia. VC17 com VC6. VC6, mar. VC17, influência. Mais P9, ponto fonte, também ponto de tonificação desse pulmão, combatendo então essa tristeza, essa sensação de isolamento, menos-valia, autocobrança, uma percepção muito negativa de nós mesmos. Também F3, excelente ponto para fazer circular a energia ou Ti de todo o nosso organismo, em especial do fígado, combatendo aí a estagnação desse sangue, desse órgão do elemento madeira, ajudando na liberação desse peito oprimido, e também o pericárdio 6, que vai auxiliar na liberação dessa emoção quando nós utilizarmos o VC17. O VC17 ele atua muito bem na liberação de emoções contidas no nosso tórax, aquelas emoções que a gente guarda, que a gente rumina, que a gente não consegue colocar para fora. Então o VC17, quando a gente puntura ele, ele atua muito bem nesses casos. E aí o pericárdio 6 ele vai atuar ajudando na liberação suave dessas emoções, não vai ser aquela coisa repentina e descontrolada. Inclusive o pericárdio 6 é um ponto muito utilizado para casos de ansiedade. O VC6 também é muito bem recomendado para casos de frustração. É um sentimento que atinge o fígado, esse sangue, esse órgão do elemento madeira, e deixa ele todo estagnado, gerando então aquela angústia, aquela pata de elefante em cima do nosso peito, bolo na garganta. E exatamente pelo VC6, pelo vasoconcepção 6 ser o mar do Ti, o nosso Ti-Rai, ele então, vamos lembrar, tonifica o Ti, ergue o Ti afundado e também, nesse caso específico, ele move o Ti que está estagnado. No caso, o Ti, ou energia do fígado, estagnada no nosso tórax por causa de um episódio de frustração. Pontos para você? Praticamente os mesmos do caso da depressão, que geralmente tem origem numa estagnação de fígado. O próprio VC6, por tirar essa estagnação desse sangue, desse órgão do elemento madeira, o nosso amigo fígado. Também o VC17, por abrir o peito, deixar o peito leve, né? Ele fazer a liberação dessas emoções. Também o F3 por fazer circular o Ti, a energia de todo o organismo, em especial o Ti, a energia do fígado. E também o pericárdio 6 por acalmar a nossa mente, também fazer essa liberação de emoções que o VC17 proporciona de forma mais suave. E por último, mas não menos importante, casos de apatia, que é um caso clássico de uma deficiência do Ti do coração. Um coração equilibrado, ele é atingido pela alegria. Se essa energia do coração lá entra em excesso, nós temos a euforia, que já é um sentimento então patológico. E no lado contrário, quando esse coração está com deficiência energética, nós temos então uma alegria que baixou. Aí é o caso da apatia. Ainda não é uma tristeza, é uma falta de alegria. É como se nós estivéssemos vendo o mundo com uma lente cinza. Nada tem graça. Eu não estou feliz. Mas também não estou triste. Tanto faz como tanto fez. E aí os pontos para apatia, que eu, no caso, recomendo, seria o VC6 por tonificar então o Ti geral do corpo, aí nesse caso o Ti do coração, e também um C7. O C7 é um ponto muito interessante para harmonizar esse sangue do elemento fogo, no caso o coração. O C7 tonifica o Ti do coração, também o Yin do coração e também o Xue, o sangue do coração, harmonizando então esse órgão, e aí fazendo um tratamento para que ele possa receber essa alegria de volta. Espero que vocês tenham gostado desse estudo sobre o VC6, vasoconcepção número 6, o nosso Ti-Rai, o nosso mar do Ti. Se acham que eu mereço, já dão aí então aquele tapa maroto aqui no like. Se acham que eu mereço mais ainda, já compartilhem esse vídeo com
todo mundo que vocês conheçam. Cara, ainda não é inscrito aqui no canal, o que é que você está esperando para entrar para a família Momento Acupuntura? Também aproveite e ative aqui o sininho, o nosso Xing Ling, para você ser sempre muito bem avisado quando tiver vídeos novos aqui no canal Momento Acupuntura. Quer deixar aí o seu recado, de repente uma sugestão de pontos, alguma dúvida, alguma crítica, algum elogio? Pode deixar aí seu comentário que você vai ser sempre muito bem respondido com o maior carinho desse mundo. Outra coisa, galera, quer marcar uma sessão de acupuntura comigo? Fácil. Telefone de contato já deixei aqui nos comentários desse vídeo e também deve estar passando nesse momento aqui na tela. Então agradeço a presença de todos vocês nessas 4 partes desse estudo gostoso sobre o VC6 vasoconcepção número 6 e até o próximo ponto, pessoal!